dia, meus amigos. Pessoal, é o seguinte, para quem não está sabendo aí, né, o Davi Alcolumbre, presidente do Senado Federal, ele entrou em contato com o presidente Bolsonaro, entrou em contato com o presidente do Supremo Tribunal Federal, o Dias Toffoli, entrou em contato também com o presidente da Câmara dos Deputados Federais, Rodrigo Maia, pedindo ali moderação, né, por conta, para ver se tenta amenizar aí esta manifestação do dia 15. Isso nada mais é o medo do abalo sísmico da manifestação do próximo dia 15 e o que ela poderá se transformar. Te aguente aí, Davi Alcolumbre, nós estamos... O brasileiro só quer ver um país sendo administrado por pessoas responsáveis e, acima de tudo, seres humanos. Pessoas que estejam comprometidas com a sociedade brasileira. Mas aonde cargas d'água, isso é difícil de entender. Nós não queremos mais bandidos sentados, sejam eles togados ou sentados em cadeiras da Câmara dos Deputados Federais, do Senado Federal, em qualquer instituição pública deste país. Seja prefeito, seja vereador, deputado estadual, governador, seja lá o que for. Somos nós que estamos pagando? Respeite esse dinheiro do contribuinte. É tão simples de entender, mas assim, ó, é tão simples. Nós vamos entrar aqui na pauta. Quero agradecer já ao Paulo César Amaral. Muito obrigado, tá, parceiro? Pela parceria. Muito obrigado. Pessoal, presta bem atenção. Olha como é simples. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do brasileiro, do povo brasileiro, e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Simples, não? Forte, inclusive. Só isso já nos faria um país desenvolvido, mas não é bem assim que as coisas acontecem. Isso aqui só fica na teoria. Meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Ravox Brasil. Já peço a você que não é inscrito no canal ainda, se inscreva agora, ative o sininho, use os comentários, fiquem sempre à vontade e ajude a fortalecer mais vozes conservadoras nesse nosso Brasilzão velho de guerra. Sejam bem-vindos, fiquem à vontade nos comentários. Precisamos nos unir, engrossar essa união cada vez mais. Precisamos juntar brasileiros e brasileiras do bem, sempre, tá bom? Vamos lá então. Em relação à manifestação do dia 15, o problema agora, talvez eles vão começar a fortalecer isso, é o coronavírus. Realmente, coronavírus é um problema sim. E eu não quero ser irresponsável aqui, por conta desse assunto, né? É uma questão de saúde pública, é bem verdade. E justamente por eu não ser irresponsável, digo. Então, eles não podem abrir instituições qualquer, bancos, os metrôs do nosso país não podem funcionar, ônibus, transportes coletivos não podem funcionar, grandes centros urbanos e etc, etc. E a propósito, o carnaval, grande concentração de pessoas, absurda concentração de pessoas. Não se preocuparam com o coronavírus? Pelo menos eu não vi a preocupação por parte deles. O coronavírus, ele só se alastra em manifestações. São as hipocrisias que a gente sempre vem presenciando no nosso Brasil. Vamos entrar na pauta definitivamente agora. Rodrigo Felinto Epitácio Maia. Vulgo Rodrigo Maia. Apelido Botafogo. Por conta de uma planilha de uma empreiteira chamada Odebrecht. Corrupção. Nasceu em Santiago do Chile, no dia 12 de junho de 1970, de mãe chilena. Foi registrado na Embaixada Brasileira, o que confere a ele a condição de brasileiro nato. É, portanto, de origem chilena, saibam vocês, e, consequentemente, espanhola. Filho do brisolista César Maia. Quem não conhece o César Maia? Principalmente nossos irmãos do Rio de Janeiro, não é bem verdade? Os laços de Rodrigo Maia, e a história já conta isso, são como a esquerda. Rodrigo Maia não contava, porém, nesse assunto da embaixada espanhola, onde foi nítido ali um agravo contra a nossa Constituição Federal, contra os andamentos da coisa nesse nosso Brasil, da coisa política.
Ele não contava, porém, com a inconfidência da Embaixada Espanhola no Brasil, que revelou em sua conta no Twitter que Maia e autoridades espanholas trataram da mudança da forma de governo no Brasil, do presidencialismo para o parlamentarismo. Maia cometeu um crime, e eu não estou exagerando. O Rodrigo Maia, o presidente da Câmara dos Deputados, cometeu um crime contra a nação, uma vez que a representação do Brasil junto a outras nações é atribuição privativa do presidente da República, e por ora é o Jair Bolsonaro. E este sim, em caso de necessidade, pode delegar a outros tal atribuição, o que não foi o caso. A sinceridade espanhola deixou Rodrigo Maia em situação embaraçosa. Solidária com o seu vassalo, a embaixada espanhola apagou o Twitter. Mas, como a gente sempre fala, o print é eterno e está aí. E aí? Aí eu pergunto, aí nós brasileiros perguntamos, como essa questão grave será resolvida? Nós temos uma Constituição no país. O presidente da Câmara dos Deputados vai para outro país durante o Carnaval tratar de temas de natureza constitucional do Estado brasileiro com autoridades de outra nação. Diante disso, Rodrigo Maia submeteu a independência e a soberania do Brasil a um Estado estrangeiro. Estou errado? Isso não cabe perfeitamente como crime de responsabilidade ou mais que isso? Medidas já não deveriam estar sendo tomadas neste exato momento? Qual a seriedade do nosso país? Qual a seriedade da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e também do Supremo Tribunal Federal? Qual a seriedade deste país? Onde se faz valer uma Constituição nesta nação? Somente contra os brasileiros? Muito bem, vamos engrossar um pouquinho mais esse assunto aqui. E essa eu dedico ao Marcelo Reitz. O Rodrigo Maia foi à Espanha falar sobre parlamentarismo, o que foi confirmado pela própria Embaixada da Espanha no Brasil, pelo Twitter, que logo depois apagou a postagem. O que ocorreu de fato foi mais uma confissão de que há em curso golpe contra o presidencialismo em nossa nação brasileira. Quando nós conseguimos de fato eleger o primeiro presidente que nós elegemos realmente, por nossa escolha, eles querem derrubar o presidencialismo. E a clara tentativa de Rodrigo Maia de tomar para si a função de mandatário desta nação. Rodrigo Maia descumpriu a Constituição Federal e ultrapassou suas atribuições, pois não há qualquer previsão legal para que o presidente da Câmara represente o Brasil no exterior. A representação do Brasil junto a outras nações é atribuição privativa do presidente da República, e este sim, em caso de necessidade, pode delegar a outros tal atribuição, o que não foi o caso. Este fato, por si, já indica a necessidade urgente da própria Câmara substituir Rodrigo Maia, que há um processo contra ele por traição e vilipêndio do cargo. Vamos falar sério como gente grandes agora. Diante de tal ameaça de Rodrigo Maia, que obviamente tem o apoio de outros parlamentares da mesma estirpe, é claro, o presidente Bolsonaro, para garantir a sua governabilidade e a segurança política no país, estará amplamente amparado pela Constituição Federal e pelos brasileiros para tomar uma atitude enérgica, contundente e definitiva, conforme o texto constitucional. Preste atenção. Título 4º. Da Organização dos Poderes, capítulo 2º, do Poder Executivo, seção 2, das atribuições do Presidente da República, artigo 84, compete privativamente ao Presidente da República. 10. Decretar o estado de defesa e o estado de sítio. 11. Decretar e executar a intervenção federal. Apenas lembrando este artigo conjuminado com o artigo 5º. Da defesa do Estado e das instituições democráticas, capítulo 2º, das Forças Armadas. Artigo 142.
As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia, na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Tais artigos dão ao Presidente da República o respaldo mais que suficiente para deter qualquer tentativa de golpe contra o presidencialismo. Se é para pacificar os três poderes e torná-los harmônicos entre si, garantindo a independência entre eles e a governabilidade, a primeira providência é a destituição imediata de Rodrigo Maia, Alcolumbre e Dias Toffoli. E eu digo isso falando como um brasileiro que sou. Eu tenho esse direito. Aí vocês podem perguntar, os esquerdinhas de plantão que vêm encher o saco, e por que não o presidente da República? Porque ele foi eleito pela maioria dos brasileiros para exercer a presidência do Executivo, a presidência do Brasil, enquanto os outros não. Em relação ao general Heleno, não, senhores. Nem o general Heleno, nem nenhum dos generais investidos em cargo no governo poderia jamais ameaçar a democracia. Até porque são eles que asseguram um governo democraticamente eleito quando honesto. O que está provocando a sociedade, e a democracia é um congresso onde alguns parlamentares sabotam medidas do governo enquanto não recebem seu quinhão do orçamento para emendas impositivas. O que está provocando a sociedade e a nossa democracia é um Senado que inclui os filhos dos senadores, marmanjos, barbados, de até 33 anos de idade, nos planos de assistência médicas e odontológicas do Senado. Enquanto nossos brasileiros e brasileiras jogados nos corredores de hospitais quando há hospital. O que está provocando a sociedade e a nossa democracia são retroescavadeiras democráticas, avançando para cima de inocentes. O que está provocando a sociedade e a nossa democracia é uma imprensa ideológica, dependente do erário público, que em governos de outrora foram comprados, todos. O que está provocando a sociedade e a nossa democracia é um sistema nojento, falso, fracassado, tirando a paz e o progresso de uma nação inteira. O que está provocando a sociedade e a nossa democracia é ainda temos numa corte maior, numa Câmara de Deputados, num Senado Federal, artistas e não seres humanos, bandidos e não patriotas. O que põe em risco a democracia não são os homens e mulheres de fardas, mas os homens dos fardos. Se preciso for, que venham os homens e mulheres de fardas, com as bênçãos de Deus e o apoio das famílias de bem desse nosso Brasilzão velho de guerra. Amém. Meus amigos, compartilhe esse vídeo. E peço a você que não é inscrito no canal ainda, se inscreva agora. Ative o sininho. Use os comentários, fiquem sempre à vontade. E ajude a fortalecer mais vozes conservadoras nesse nosso Brasilzão velho de guerra. Muito obrigado pela companhia. Desejo a todos vocês um excelente dia. Nos vemos ainda hoje, com certeza. Valeu, pessoal.